Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou fazer a análise da vitória do Vasco contra o Vitória por 2-1. Jogo que assim, primeiro tempo complicado, vai para o segundo tempo o Vasco consegue construir bem o placar, dá uma bobeirinha com o Matheus Carvalho e o Yuri Castilho diminui, tem uma pressãozinha no final do Vitória, mas acaba nessa vitória do Vasco, ok? Então eu vou fazer a análise desse jogo aqui nesse vídeo, só antes de tudo, solta aí a intro. Então vamos lá, queria destacar que já foram postados outros 3 vídeos aqui no canal, tá beleza? A análise da convocação da seleção brasileira para a Copa América, vitória do Flamengo por 2-0 contra o Corinthians, vitória do Atlético Paranaense por 2-0 contra o Palmeiras, e agora essa análise dessa vitória, não precisa falar triunfo, né? Triunfo é só o que o torcedor do Bahia quer ouvir. Mas enfim, dessa vitória do Vasco contra o Sport Clube Vitória. Tá ok? E é isso, vamos lá. Eu naturalmente teria que pedir para você se inscrever para você ser notificado desses vídeos. Como já tá no canal, mas enfim, se inscreve aí para você ser notificado quando sair os próximos vídeos, nos próximos dias. Então, ó, primeiro falar como é que foram os gols, né? Os 2 gols do Vasco saíram dos pés do Payet. Primeiro em uma cobrança, acho que foi de escanteio, né? Ou foi de falta? Acho que foi de escanteio. Ou falta. Eu não me lembro agora. Mas bola aérea, cobrança do Payet. O Maicon cabeceia. O Maicon que tem uma bola aérea muito forte, né? Careca, pô. O cara tem toda a visão. Aí, porra, fez o gol de cabeça, né? Depois o Verratti. O gol do Verratti é muito bonito. Um cruzamento espetacular do Payet no ponto futuro. O Verratti dá, porra, dá um saltão completo de direita. Enfim, mostra o repertório tanto do Payet, tanto do Verratti. Um dando uma assistência linda, o outro aproveitando para fazer o gol. E do outro lado, o gol do Yuri Castilho é culpa do Matheus Carvalho, tá? O Matheus Cocão. Não tem nem muito o que falar, não. Ele sai jogando mal. Poderia ter feito a falta, ele não faz a falta. Segue a jogada, o jogador do Vitória finaliza. O Léo Jardim defende no rebote e o Yuri Castilho faz o gol. E no momento que o Vitória talvez fosse até empatar, porque ia chegar numa chance muito perigosa, o Camutanga dá uma cotovelada no Praxedes e é expulso. Então vamos lá para os destaques, começando pelo Vasco. O Léo Jardim, o gol do Vitória, ele não falhou, tá? Até porque no início do gol do Vitória ele faz um milagre, faz uma defesaça, a bola acaba sobrando pro Yuri Castilho, que faz o gol do Vitória. Mas o Léo Jardim, quando foi exigido, foi bem, tá? Talvez poderia ter espalmado pro lado, mas era uma bola bem difícil, tá? No geral ele foi bem. Achei que o Léo foi muito bem, tá? O Maicon também bem, principalmente nessa bola aérea ofensiva, né? Fazendo gol. O João Vitor bem também. O João Vitor que é zagueiro, mas sendo usado na direita porque é um cara que é muito rápido, um cara que até que ataca bem também para um zagueiro, um cara que é rápido, habilidoso. O Piton Marromeno, o Galdames Marromeno. O Sforza deu uma finalização na trave, uma cobrança de falta. Acho que o Lucas Arcanjo até tocou na bola, se eu não me engano. Seria um golaço. No último jogo do Vasco contra o Atlético Paranaense, eu falei que eu não gostei do Sforza, porque era muito lançamento longo, muita bola longa ao invés de trabalhar a bola pelo chão. Nesse jogo contra o Vitória, fez o oposto. Entrou no meio da zaga, distribuiu com bons passes, achei que fez um grande jogo. O Rossi sumido no primeiro tempo, né? Depois ele sai e o Vasco melhora. O David bem, produzindo boas jogadas. A questão é que ainda falta caprichar na tomada de decisão. Mas é um cara que tem muita qualidade. O Payet muito bem, né? Os 2 gols do Vasco saem dos pés dele. E principalmente o segundo é um absurdo. E assim, tirou o Payet do Vasco, o Vasco vira um time de Série B. Essa aqui é a verdade. É um centroavante bom, de uma boa bola aérea, e um amontoado de jogador comum. Com o Payet você vira um time totalmente diferenciado, porque ele potencializa todos os companheiros. Então, o Vasco sem o Payet provavelmente briga pelo rebaixamento até o final, até a última rodada. E o Vasco com o Payet tem potencial de pegar uma Sul-Americana, dependendo do nível, até brigar por uma pré-Libertadores. Enfim, mas depende muito do Payet. Se não tiver o Payet, o Vasco acabou. Sendo bem direto, é isso. O Vasco é muito dependente do Payet e do Verratti lá na frente. Não à toa o Verratti morrendo, não consigo nem mais andar, não sai do jogo. Nem ele nem o David saíram, mesmo os dois quase pedindo arrego lá no final da partida.
até porque tinha só mais uma substituição. Mas o Verratti e o Payet disparados os principais jogadores do Vasco, né? Aí entra o Pumita Rodrigues, né, no final do jogo. O Praxedes entra no meio de campo, entra bem, deu caneta, produziu boas jogadas, cava a expulsão do Camutanga. O Adson entrou, depois saiu justamente para o Pumita entrar mais avançado. O Matheus Carvalho, cara, eu gosto do Matheus Carvalho. É um cara que dá uma dinâmica de jogo bem interessante, né? Ele entrou no lugar do Galdames. Ele entra e já vai distribuindo o jogo, aparece, toca. Mas no gol do Vitória, ele foi muito. Como é que eu posso falar? Não se precaviu, deu um passe muito fraco. Acho que foi o Zé Hugo que puxou o contra-ataque. Ali era lance pra virar futebol americano, cara. Passou dele, dá um pulão nele, abraça ele, joga ele pro chão, toma um amarelo, mas não toma o gol. Ele acabou deixando passar e tomou o gol. Então ali faltou um erro de noção de onde é que ele tava. Ele erra o passe, beleza, normal. Não deveria errar, mas errou. O que que ele faz depois? Tem que parar a jogada, puxa o cara, pula em cima dele, mas não deixa passar. Ele deixou passar e saiu o gol do Vitória, que deixou o Vitória vivo no jogo. Então esse gol do Vitória é, na minha visão, 100% culpa do Matheus Carvalho, tá ok? Então não pode acontecer esse tipo de erro. Depois entrou também o Paulo Henrique pela direita, que o João Vitor já estava bem cansado. Também fez o regular. Destaque do Vitória. O William Lepo fez até que um bom primeiro tempo, tá? Depois cansou, mas puxando bons contra-ataques, enfim. Bom primeiro tempo não, um bom jogo no geral. Eu não gosto desse Dudu. Pra mim é muito claro, é um cara que bate pra caramba. Eu já tinha assistido, acho que foi o jogo dele contra o Palmeiras, ou São Paulo, não lembro. Que foi o Vitória em casa e ele errando muito passe. Nesse jogo contra o Vasco a mesma coisa. Erra muito passe, erra tomada de decisão e bate pra caramba. É só lapada, velho. Enfim, eu não gosto dele. O Mateuzinho eu achei abaixo. Alejandro eu achei abaixo. É o Rodrigo Andrade? Que o Rodrigo Andrade é volante, né? Aqui tá mal montado esse daqui. Talvez o Mateuzinho mais à frente ou o próprio Janderson. Achei o Janderson bem no jogo, tá? Produziu boas jogadas ali, mais aberto pela direita. Janderson, aquele ex-Botafogo, né? De reserva do Tiquinho Soares para titular do Vitória. Que vai brigar contra o rebaixamento até o final, com certeza. Acho que o torcedor do Vitória tem consciência disso já pelo início do brasileiro. E, enfim, o Janderson jogou bem aberto pela direita. Entrou ainda o. Quem é José Carlos Craco Neto? É o Zeca? Será que é o Zeca? Deixa eu ver. É o Zeca, isso mesmo. E o Zeca tem que ser titular do Vitória, né? Cá entre nós. Não sei porque ficou no banco. O Yuri Castilho entrou bem também, um jogador aí Ceará, enfim, é bom jogador. Acho que tem potencial para virar titular desse time. Entrou o Jean Mota também, tem potencial para virar titular desse time. A questão é que o Mateuzinho realmente aproveitou bem as oportunidades que teve com a camisa do Vitória e é por isso que é titular. Mas o Jean Mota tem potencial para roubar essa vaga. E o Luiz Adriano também acho que é questão de tempo para pegar essa vaga ali na frente. Mas é porque o Alejandro também é bom jogador, tá bem servido. O Luiz Adriano e o Alejandro são bons jogadores. E ainda entrou o Zé Hugo, eu gostei bastante dele, tá? É um cara meio doidão, coloca a camisa pra dentro, corre pra caramba, velho. Às vezes ele erra na tomada de decisão, mas é um cara que dá um gás danado. É muito difícil marcar ele, dá pra ver pela velocidade que ele tem. Então tem potencial pra virar talvez até titular desse time do Vitória. Enfim, o Zé Hugo entrou muito bem. Acho que esse é o grande das mexidas, os principais destaques é o Yuri Castilho e o Zé Hugo, com certeza. Estatísticas: 17 chutes do Vasco, sendo 8 a gol, 13 do Vitória, sendo 5 a gol. Posse de bola: 57 a 43 pro Vasco. Faltas: 12 do Vasco, tendo 5 amarelos. 12 do Vitória, tendo 2 amarelos. Escanteios: 4 do Vasco, 4 do Vitória. Com esse resultado, o Vasco vai para a 13ª colocação com 6 pontos. Olha essa sequência, nos últimos 5 jogos tinha 4 derrotas e agora que conseguiu essa vitória, vive um momento instável e o Vitória nem se fala, tem 5 jogos, um empate e 4 derrotas, cara. E o empate foi só no Bavi, justamente contra o Bahia, porque era clássico. Em circunstâncias normais, se não fosse clássico, o Bahia provavelmente passaria o carro porque é muito mais time. O fato é esse. Por mais que o Vitória tenha sido campeão baiano, né? Time por time, o time do Bahia é bem melhor. Acho que o torcedor do Vitória vai ter que concordar comigo, né? Enfim,
o início ruim do Vitória. Eu já esperava um Vitória começar o brasileiro lá embaixo, mas realmente, como é que eu posso falar? Abaixo até do que eu já esperava que fosse abaixo. E esses três times se candidatam fortemente a rebaixamento. Aqui já abriu uma distância de 4 pontos. Isso que o Fluminense ainda vai jogar hoje. Sendo que, pô, é início de campeonato ainda, né? E o Cuiabá, velho, tem 2 jogos a menos. Mas o Cuiabá, eu acho que vai ser rebaixado. Esse ano não escapa. Ainda mais sem o Daverson. Saldo de -10 em 4 jogos. Forte candidato a rebaixamento. O Atlético Goianiense também já começou mal no Brasileiro. O Vitória começou mal. Enfim, 3 fortes candidatos ao rebaixamento. E o Vasco uma vitória que dá um alívio tremendo, né? Porque senão ia continuar no Z4. E o Vasco a gente sabe, tem que ficar o mais longe possível porque ficar lá perto é pedir pra ir pra B de novo. Eu queria destacar uma camisa. Oh, uma coisa. Camisa do Vasco, cara, eu acho muito bonita. Mas esse patrocínio da Betfair assim na vertical tá horroroso, velho. Logicamente, é só a minha opinião, não muda nada. Mas é muito feio, cara. De verdade. Parecia até aquelas camisas especial por causa de alguma causa, mas não, era só um patrocínio assim, fica muito feio. De verdade, eu se pudesse fazer uma coisa, mudaria, com certeza tá muito feio isso. É, pô, muda, velho. Tá muito feia essa camisa do Vasco com esse patrocínio assim. Não sei se é só eu que acho isso, mas a minha impressão é que, pô, é uma camisa especial, em homenagem a alguma coisa. Quando dá um zoom maior, só vê que é um patrocínio na diagonal, assim, atrapalhando até a lista que é tão tradicional do Vasco. Muito feio, cara. Muda, coloca, sei lá, aqui reto, coloca só atrás, não sei. Mas esse patrocínio da Betfair, assim, tá horroroso. Essa é a minha opinião, né? Logicamente. Enfim, então o craque da partida pra mim foi o Payet, tá? Se não é o Payet, não tinha saído nenhum dos 2 gols. Principalmente o segundo. Os dois é assistência dele, o primeiro é um cruzamento normal, né? E o segundo é um passe espetacular pro Verratti. Então pra mim o craque da partida foi o Payet. E é isso. Gostou do vídeo, deixa o like, não gostou, deixa o dislike. Comenta aqui embaixo pra você quem foi o craque da partida e onde você acha que cada uma dessas equipes vai acabar no Brasileirão. Tá ok? Queria deixar só um último aviso, tá? O vídeo já tá acabando. Te acalme, meu querido. Te acalme, calabreso. Enfim. ahn, eu já tinha avisado há um tempinho aqui. E no Berg Tips, que é o meu canal de apostas também. Eu vou criar, pra cada time marcante assim, eu vou criar. Como é que eu posso falar? Não é um curso, mas eu vou criar, tipo, uma área com uma análise inteira desse time, do título dele. Então, por exemplo, eu só vou esperar o Bayer Leverkusen ser campeão ou não da Liga Europa e da Copa da Alemanha também. Mas mesmo se não for, eu vou fazer do Bayer Leverkusen campeão da Bundesliga. Se ganhar a Copa da Alemanha e a Liga Europa, eu agrego isso daí também. E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar pela campanha inteira, fazer uma análise completinha. Vai ser um valor simbólico, acho que 14, 15 reais. E eu vou fazer isso. Aí na Champions também, se o Borussia fazer, ou no Borussia ou o Real for campeão também, eu vou fazer análise da campanha inteira, da temporada inteira dos times. Dessas equipes marcantes, assim, que conquistam alguma coisa interessante, ou que tem um estilo de jogo muito bacana. Eu poderia, por exemplo, ter feito do Fluminense ano passado, mas eu não tive essa ideia, né? Então, fica aí de aviso. Pra quem quiser mais pra frente, eu vou montar e aí, por exemplo, deve dar um vídeo de. Eu já tô pensando aqui, deve dar quase 40, 50 minutos, porque eu vou analisar cada jogo, cara. Não detalhadamente como eu faço aqui, porque senão, pô, a análise de um jogo dá 10 minutos. Imagina se eu faço de 50 jogos. Porra, aí ninguém ia ter paciência também. Mas passar pela campanha inteira, tá beleza? Fica só de aviso isso daqui. Do Bayer Leverkusen é certeza. E do Real ou do Borussia, dependendo de quem vai ser campeão, também vai ter com certeza, tá? Fica só esse aviso aí pra vocês, tá beleza? E é isso, não se esquece de se inscrever no canal. Valeu e falou. Calma aí que não encerrou. Valeu e falou.